nenhum. Oi, mãe, tudo bem? Conseguiu falar oi para mim? Vou esperar uns minutinhos, tá, gente? Só para ter, assim, uma confirmação de que tem bastante gente online, para saber se todo mundo está conseguindo entrar. E a gente vê o que faz, certo? Para, amor. É sério. Você consegue pegar meu celular? Tá lá no sofá? Que eu preciso ver que às vezes as pessoas mandam mensagem no celular, né? E aí eu preciso ver com quem consegue mandar para mim. Vamos ver quem mais está online. Daqui a pouquinho a gente já começa. Oi, Luzia, tudo bem? Deixa eu falar. Gente, vocês não fazem ideia de como que tá de fio aqui por trás que o Douglas conseguiu fazer, só que agora ele não consegue passar. Ai, oi, Dri, tudo bem? Já sei o que eu vou passar. Só puxa essa cadeira um pouquinho pra mim, por favor. Ah, não dá, não dá. Não dá. Não dá. Não fica quietinho. Ai. Tá debaixo da mesa de gatinho. Eu queria falar para vocês que nesse momento o Douglas tá passando de gatinho embaixo da mesa, tá? Miau. Porque é o único jeito que ele consegue passar aqui. Porque ele colocou uns fios de um lado, eu estou do outro lado da mesa. Miau. E não tem como. Oi, Andréia. Ah, então já conseguiu entrar bastante gente. Graças a Deus. Eu tava até ficando nervosa. Miau. E o Douglas também tava ficando. Miau. Eu só vou ver aqui como é que vai ficar, se todo mundo já entrou, porque eu tinha mandado o link, inclusive, no meu Facebook. E tá puxando fio, moço. Tá puxando fio, moço. Agora sim. Pega meu celular só pra dar uma olhada, por favor. Esse técnico é ótimo, eu não posso mandar ele embora. Foi a conexão, tava péssima, a gente não, o Douglas, que eu não fiz nada. Teve que ligar direto no celular e ligar direto o fio, sabe? Bom, agora acho que todo mundo entrou. Eu vou só alterar na minha publicação, porque eu fiz uma publicação, sabe? Então aí não vai dar certo se eu... Deixa eu excluir, porque senão as pessoas vão tentar entrar aqui pelo Facebook e não vão conseguir, não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora a gente pode começar a aula. Muito bem. Vamos lá. Acho que todo mundo conseguiu entrar, né? E aí eu vou começar a aula agora, então fica mais fácil. Acho que quem tinha que entrar entrou e vamos que vamos. Bom, nós vamos falar de um orixá que é extremamente complicado. É um orixá que ele é muito especial para mim, porque é meu pai de cabeça. E eu queria passar uma visão bem legal dele para vocês, de uma forma que vocês conseguissem entender. Então, eu vou começar falando que, na minha opinião, tá bom? Na minha opinião, o Baluaê e o Mulu são os mesmos. É o mesmo orixá, tá? O que vai diferenciar o nome deles é justamente o momento em que vai atuar. Então, assim, vamos dizer que quando ele estiver numa face, ele vai se apresentar como o Mulu, e quando ele estiver numa outra face, ele vai se apresentar como o Baluaê. Porém, existem algumas divisões de Umbanda que acabam colocando como esse orixá como dois orixás diferentes. Então, colocam o Baluaê como um orixá e o Mulu como outro orixá. Tá errado? Não, é aquilo que eu falo, tem que ser respeitado, né? No final das contas, vão acabar falando a mesma coisa e é impossível
a existência de Obaluayê sem Omulu e Omulu sem Obaluayê. Então, eles são exatamente a mesma coisa, só se diferenciam nisso. E aí a gente vai falar um pouquinho como que ele se apresenta em Obaluayê, o que faz, né? E também como o Omulu, o que faz. Mas o que eu quero deixar claro é que quando vocês encontrarem um filho de Obaluayê, né, uma filha de Obaluayê, de Omulu, ela é filha de Omulu e de Obaluayê, tá? Porque é o mesmo orixá, não tem diferença. A característica do filho desse orixá é muito presente, e aí eu vou falar mais para frente também. Então, infelizmente, é um orixá que muitas pessoas têm preconceito ainda. Existem terreiros que não cultuam o orixá Omulu. Existem terreiros que têm medo do orixá Omulu. Existem terreiros que não querem a presença desse orixá, porque tem uma visão totalmente distorcida dele, né? E o que a gente vai falar hoje é totalmente o inverso. Então, primeiro eu vou falar, num contexto geral, que Obaluayê e Omulu, ele é um orixá que é muito misterioso, é um orixá que é a representação da terra, é um orixá que ele vai definir muitas coisas na vida da gente, tanto na vida terrena quanto na vida espiritual, porque ele é cheio disso mesmo, então ele só trabalha energias de transformação e transmutação. Então vamos dividir isso de forma que vocês consigam entender, e quem tiver com alguma dúvida pode digitar no chat que eu paro e respondo, tá bom? Então, eu vou ter uma representação de Obaluayê. Tem gente também que diferencia eles como o Obaluayê é o novo e o Omulu é o velho, tá? Na minha concepção, os dois são velhos. Assim, eles se apresentam como um orixá velho, tá? Porque é um orixá de muita sabedoria. É o orixá que representa a linha dos pretos velhos, a linha das almas. Então, por isso que ele se apresenta, né, mais com essa face idosa. Então, quando ele estiver se apresentando como Obaluayê, o que ele vai fazer, né? Obaluayê vem para transformar energia, para transmutar energia, para fazer a evolução energética de tudo, do ambiente, da terra, das pessoas, da alma. Então, Obaluayê é a face que se mostra para vir trazer para a gente uma mudança de patamar, uma mudança de evolução. Então, quando a gente desencarna, para vocês entenderem isso, a gente vai ter um processo evolutivo. Essa é a ideia, né? É que a gente evolua e não regrida. Então, quem é responsável por essa evolução espiritual é o Obaluayê. É ele que faz a evolução, é ele que faz a transmutação de energia, é ele que é o senhor das passagens. Passagens energéticas, tá? Então, ele é o senhor das passagens, ele é conhecido assim. Obaluayê é filho de Nanã. Então, falando um pouquinho sobre a mitologia, acredito que muitos conheçam a história, mas para quem não conhece, eu vou contar. Nanã já tinha alguns filhos, mas ela estava numa certa idade já, e ela tinha um desejo de ter mais um filho. Mas quando ela estava já nessa certa idade, ela não poderia gerar mais uma criança, porque já tinha chegado a fase de que ela não menstruava mais, né? Então não tinha como conceber um novo filho. Porém, ela foi e pediu para Olorum que permitisse que ela fosse mãe mais uma vez, e essa gestação para ela seria muito especial, porque era algo que ela não poderia e ela queria muito. Olorum, vendo esse desespero de Nanã, permitiu que ela engravidasse. E ela engravidou de Obaluayê, Omulu, né, no caso. Porém, quando a criança nasceu, Nanã olhou para a criança e ficou horrorizada, porque a criança era coberta de chagas, né, coberta de doença, coberta de bolhas no corpo. Ela era defeituosa, ela era deformada. E Nanã não admitiu ter um filho feio.
um filho defeituoso. E ela abandona Obaluaê numas pedras, perto do mar, para deixar a morte mesmo, não querendo esse filho defeituoso. A criança começa a chorar de fome, né? Vai caindo a noite, a criança começa a chorar de fome, e aí Iemanjá, que está lá nas profundezas do mar, ouve esse choro, se transforma num ser como uma mulher, sai das águas e vai ver o que está acontecendo, quem é que está chorando. E nessa hora era o entardecer, né? A Adriana já está chorando. Era o entardecer. E aí o que aconteceu? O sol entrou entre as pedras que estava Obaluaê. E o sol bateu na criança e iluminou essa criança. E quando Iemanjá viu, ela disse assim: nossa, que criança linda! O que você está fazendo aqui, chorando de fome? Venha, eu vou pegar você para mim e vou cuidar de você como meu filho. E nesse momento começam a jorrar leite dos seios de Iemanjá, e aí ela dá de alimentar para Obaluaê, e cria Obaluaê como seu filho mesmo, filho que tivesse nascido dela. Eu também tô toda arrepiada, Georgia, muito arrepiada mesmo nesse momento, porque eu tenho um apreço por esse orixá que é algo que não cabe em mim. Eu vou falar o porquê que eu tenho tanto apreço a ele, além dele ser meu pai de cabeça. Mas aí ela cresce, ela faz com que essa criança cresça, e aí o que ela faz? Ela começa a perceber que se ela cobrisse essa criança com palha e passasse óleo de dendê na pele dela, ele ficaria melhor. A pele cicatrizaria, e ela não queria que ninguém visse essa criança. Iemanjá não queria que ninguém visse Obaluaê, porque não queria que ninguém tirasse ele dela. Mas, um dia, numa festa, Iemanjá muito bela, muito linda, passeando pela feira, que estava tendo uma festa que era uma feira, estava tendo, começaram a ver essa criança de mãos dadas com ela, e aí criou-se uma curiosidade, o que essa criança estava fazendo por debaixo dessas palhas, por que estava escondida, por que Iemanjá não mostrava essa criança, e aí Iemanjá disse assim, que ela não poderia mostrar, porque ele era tão lindo, mas ele era tão lindo, que iria cegar os olhos das pessoas, que vissem ele sem as palhas, então ela cobria, tamanha beleza que era do filho dela. Mas aí, nesse momento, Nanã estava nessa feira. Boa noite, Zi! Gente, queria falar para vocês que a Zileide está aqui, assistindo a Zileide, que a gente fez oração na última live. Ela está muito bem e eu estou muito grata a Deus e a todos vocês que rezaram por ela. Ela está aqui com a gente e está ótima. Boa noite, Zi. Então, aí o que acontece? Nanã está nessa feira e ela vê essa movimentação e aí, curiosa de quem é essa criança, querendo saber se essa criança que estava escondida, por que não podia mostrar de tão linda que era, o que ela faz? Ela abre a palha de Obaluaê e nesse momento o sol bate novamente no rosto dele e ele estava besuntado de óleo de dendê. O que vocês acham que aconteceu? Reluziu o rosto de Obaluaê e as pessoas ficaram maravilhadas com a beleza dele. E aí Iemanjá pega e diz, eu avisei, vocês ficariam encantados com a beleza do meu filho. Porém, Nanã reconhece a criança e vai de encontro a Iemanjá e fala a verdade do que aconteceu. Iemanjá conta para Obaluaê a verdade. Ele, no primeiro momento, fica revolto, não quer conhecer a mãe materna, mas Iemanjá explica a situação para ele e pede para que ele vá conhecer a mãe. Ele aceita, e aí depois de um tempo, ele vai ao encontro de Nanã junto com Iemanjá e perdoa Nanã por ter abandonado. Então, Obaluaê tem duas mães, tá? Isso é muito importante. Obaluaê, Omulu tem duas mães. A mãe de sangue é Nanã, mas a mãe de coração, a mãe que criou, a mãe que deu carinho, que deu amor a Iemanjá.
tá? Então, por que eu tô falando toda essa história? Então, porque, Adriana, Nanã fica com ele? Então, aí é que está. Nanã trabalha com a face Obaluaê, que é uma face de evolução, certo? Porém, Iemanjá trabalha com a face Omulu, que vai ser uma face que a gente vai falar mais para frente, de geração, tá? Então, ele tem as duas mães e ele se mostra diferente para essas mães e trabalha em conjunto com ambas, tá certo? Então, ele trabalha com as duas e ele fica com as duas mães dele, ok? Então, são as faces da beleza dele? Isso, exatamente. Mais ou menos isso. Não é que o Mulu vai ser uma face que não vai ser bela, tá? Não, não é isso. O Mulu, ele vai ter uma face que vai fazer uma outra coisa. E eu já vou falar. Então, só para vocês entenderem o que o Obaluaê faz exatamente, e daqui a pouco eu já passo para o Mulu, para vocês entenderem que um e o outro são exatamente o mesmo e estão altamente conectados. Não tem como separar os dois, tá bom? Vamos pensar assim. Bom, se eu já morri, né, já desencarnei, cheguei lá no plano espiritual e estou em plano de evolução. Esse plano de evolução, o que eu vou fazer? Bom, ou eu vou reencarnar novamente, né, ou eu vou ficar ainda um tempo trabalhando no espiritual, ou eu também não vou para parte alguma de evolução, eu vou para uma parte de o inverso, eu vou involuir, não é? Também tem essa parte, eu vou estagnar. O Baluaê, junto com o Nanã, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável, além da evolução espiritual, tá? Além dessa passagem de evolução do espírito, ele vai ser o responsável para quando uma pessoa volta para reencarnar, ele faz a parte de plasmar esse espírito, diminuir esse espírito, refazer com que ele regrida de tamanho até virar um feto e põe ele lá dentro, essa alma, na barriga da mãe que está esperando. Tá? Então, é isso que o Obaluaê faz com o Nanã. Tá? Então, Nanã é responsável, que a gente vai falar sobre ela na semana que vem, e junto com Iemanjá. Eu achei mais fácil fazer as lives assim, porque se eu falasse de Obaluaê com Nanã, e a semana que vem eu falasse de Omulu, e na outra semana eu falasse de Omulu com Iemanjá, eu acho que vocês iam confundir muito. Porque vocês iam ficar muito na dúvida. Mas não falamos de Obaluaê semana passada, agora tá falando de Omulu, eles são muito parecidos, entendeu? Então eu achei melhor fazer uma live só de Obaluaê e Omulu, para que vocês compreendam o que eles representam, o que é essa energia, quem é esse orixá, o que ele realmente faz, e que aí a face dele vai trabalhar com o Nanã, que nós vamos falar da semana que vem, e também com o Iemanjá, o Omulu, que também nós vamos falar de Iemanjá semana que vem, tá? Então, com o Nanã, ele vai ser responsável pela evolução dos seres, pela reencarnação dos seres, por plasmar esses espíritos e colocar novamente na barriga da mãe, diminuindo eles, tirando deles todos os pensamentos do que eles foram em outras vidas. Então, a gente não lembra, né? A gente não lembra o que a gente foi em outra vida. Quem foi responsável por esse apagar de mente? Foi o Orixá Obaluaê. Tá? É ele que apaga as nossas mentes e tem todo esse mistério que faz com que a gente não se lembre nessa vida o que fizemos em outras. Então, ele apaga as nossas mentes, coloca a gente de novo na barriga da nossa mãe, para que a gente tenha uma nova chance, uma nova transformação, uma nova evolução, e que a gente venha nessa nova vida para evoluir. Então, é isso que ele faz. Ah, mas ele só faz isso? Não. Vamos pensar que tudo que é relacionado à evolução é essa face. Então, evolução de uma vida, evolução de uma espécie, evolução da Terra, evolução do espaço, evolução do universo, é esse orixá, é essa face que vai se mostrar. Certo? Compreendido isso? Então, ele é responsável por tudo isso, tá? E aí, mas e o Omulu faz o quê? Essa face de Omulu, então, faz o quê? O que ele vai fazer? Bom, Omulu, eu até deveria ter colocado ele antes de Obaluaê para ficar mais fácil a explicação, mas eu acabei não colocando, não sei nem por quê. Porque eu sou filha de Omulu e eu sou complicada. Então, vamos lá. Quando a gente
a gente coloca assim, ó, o Mulu, vamos dizer que se for separado de Obaloaê, ele é infinitamente mais temido. Porque colocam que assim, que é um orixá da morte. Aí vai ter gente que já deve estar perguntando, e é mesmo? Será que ele é mesmo o orixá da morte? Ele é o orixá da morte. Ele é o orixá da morte, mas as pessoas precisam parar de ver a morte como o fim, como um rompimento, como algo ruim, né? Porque, na verdade, ele é o orixá responsável pela morte, não só a morte física, não só o desencarne. Ele é o responsável pela morte de pensamentos ruins, pela morte de doenças, pela morte de pessoas que tentam influenciar outras a serem aquilo que não querem ser. Então, ele é o responsável por matar esse tipo de energia. Então, o Mulu, ele vai ser a representação da morte em todos os sentidos belos dela. Vamos colocar, porque a morte é bela. Ela tem uma beleza. Ela tem a beleza de eu matei uma doença, eu matei um vício, eu matei uma energia que me impedia de ser o que eu queria ser, eu matei alguém que me sufocava, eu matei essa energia que me sufocava, eu matei vínculos tóxicos, eu matei ideias que são ruins. Então, é isso que ele faz. Ele é o responsável pela morte de tudo isso, tá? A morte numa totalidade. Saúde espiritual, moral, mental, física, emocional. É isso que ele faz. É o senhor da cura. É o Mulu que a gente chama quando temos um doente. É ele que traz a cura para a humanidade. É ele que é o médico dos pobres. É ele que tem toda essa relação com a saúde. Né, com a saúde, a gente pede saúde para o Mulu, a gente pede que leve embora as doenças. É um orixá que está se falando muito nesse momento de pandemia, que antes era um orixá que ele estava meio deixadinho ali para trás, né? Ninguém dava muita bola para ele, as pessoas estavam mais aquela coisa, né? Não, eu quero ser o guerreiro, eu quero ser o Ogum, eu quero ter a justiça de Xangô, aquela força, né? Eu quero ter aquela coisa e tudo mais. Mas sem saúde a gente não consegue nada, não é? Hoje, a pandemia trouxe isso. A pandemia mostrou que sem saúde a gente não tem família, a gente não tem comida, a gente não tem trabalho, a gente não tem absolutamente nada. E quem é o orixá responsável pela saúde? É esse belo aqui, ó, que está aqui do meu lado, que é ele, né? Então, exatamente, uma morte justa foi falado. Isso, ele é o responsável por uma morte justa. Exatamente. Georgia falando, eu acho linda a incorporação, é uma energia tão, tão forte. Realmente, a incorporação do orixá, o Mulu, do orixá, o Baluaê, é uma incorporação extremamente presente. Ela passa essa presença, ela passa essa força, essa energia vital, essa energia de cura, essa energia de doação né, de amor. Porque o que eu queria dizer em relação ao Mulu é que, assim, as pessoas têm muito medo dele, as pessoas têm um certo pavor, porque ele é o senhor que reina no cemitério, o cruzeiro das almas, é ele que, né, que ele também, o reino dele também é o mar, porque é o grande cemitério, a Calunga Grande, né? Mas ninguém parou para pensar que o Mulu, ele é o orixá que vai receber quando a pessoa desencarnar. Então, ele é o responsável pelo desencarne, ele é o responsável pelo desconectar do fio prateado. É ele que vai lá e desconecta e te leva para a vida espiritual. E te leva para uma vida espiritual que depende daquilo que você fez, depende daquilo do seu merecimento, depende daquilo que você conseguiu conquistar aqui. Se você foi uma boa pessoa, se você conseguiu cumprir com os seus acordos feitos antes de vir. E o que ele vai fazer? Ele vai destinar almas. É ele que é o responsável pelo destino de almas. Então, ele destina a alma para quem?
para Obaluaê plasmar na sua face Obaluaê. Então, eu tenho uma versão de Omulu, que é a versão desencarne, a versão que é o responsável pela morte de dogmas, morte de vícios, morte de tudo que a gente já falou, e também morte carnal. E aí ele vai pegar, vai desconectar esse cordão, vai existir o desencarne, vira-se um espírito, não é? E aí esse espírito é encaminhado. E aí ele é encaminhado, e nesse momento o Mulu vira-se na face Obaluaê e diz assim: bom, está na hora de você evoluir, então vamos reencarnar, ou vamos para o plano espiritual que você precisa estar agora, ou você, infelizmente, não foi uma maravilha, né? E aí vai ter que ficar um tempinho lá no umbral para aprender, não é isso? Então, o Mulu é responsável também por essas almas perdidas. Ele é responsável por essas almas que não tem jeito. Eu até vou ler essa parte do texto que eu coloquei na apostila, porque é uma parte que mexeu tanto comigo quando eu li. Ela me fez pensar tanto no meu orixá, como o amor que eu já tenho por ele, mas de uma forma que eu ainda consegui amar mais, né? Que diz assim: o Mulu é o guardião dos espíritos caídos e é preciso muito amor para recolher os caídos. É preciso muito amor para não desistir dos caídos. E é preciso muito amor para resgatar, abraçar, velar e regenerar um ser que deliberadamente se envolveu na podridão da maldade. E esta é a natureza do amor de Omulu por nós. Ele é o último abrigo dos caídos, a esperança da regeneração e do recomeço. E não devemos temer Pai Omulu, mas sim reverenciá-lo como grande velador da vida, que atua no silêncio para preservar a vida e a geração. Então, Omulu, ele é o orixá que nunca vai desistir. Ele nunca vai desistir de ninguém. Ele nunca vai desistir, mesmo que aquela pessoa tenha cometido erros, mesmo que aquela pessoa tenha sido um espírito trevoso, mesmo que ela tenha sido errada, mesmo que ela tenha sido ruim, má. O Mulu é o abrigo daqueles que ninguém quer. E eu achei isso tão lindo, de uma certa forma, porque todo mundo merece uma chance, uma segunda chance, né? Então, esse é a versão de Omulu. A outra falando que não tá dando aqui hoje. Que tá com arrepio atrás de arrepio. Eu também estou, você não faz ideia de como eu estou arrepiada. Exatamente, Dri, porque ele também teve uma segunda chance. Porque Iemanjá foi lá e resgatou ele, né? Então, assim, ele também teve uma segunda chance. Então, por que ele não pode dar uma segunda chance, não é isso? Então, esse é o orixá. Esse é o orixá Omulu. Ele não desiste de ninguém, independente se essa pessoa está errada, se essa pessoa... Não, ele vai dar uma segunda chance, tá? E aí, isso me faz pensar muito sobre os filhos de Obaluaê e de Omulu, né? Esses filhos, eu me incluo nisso, nessa lista, porque sempre me fazem essas perguntas, né? Como é um filho de um orixá? Então, assim, como é um filho de Omulu? Bom, o filho de Omulu, um filho de Omulu Obaluaê, ele é uma pessoa extremamente complicada de se lidar, porque ele é uma pessoa extremamente fechada, é uma pessoa que não mostra, de forma alguma, não quer mostrar o seu sentimento, essa pessoa não quer abrir a sua guarda, então ela é uma pessoa introspectiva, ela é uma pessoa que é o centro das atenções. Isso é muito engraçado. São duas polaridades totalmente diferentes, mas que acontecem num único filho. Ela acaba sendo o centro das atenções, mas ela não quer ser o centro das atenções.
ela não busca ser o centro das atenções, ela vira o centro das atenções sem que ela queira. São pessoas que têm uma beleza estranha, entende estranha como uma beleza exótica, elas são pessoas que têm uma beleza diferente, tem uma beleza, tem algo que chama atenção nessas pessoas. A outra, já ela me adota. Para você, amor. De repente esse olhar, não sei, pode ser que seja em mim, pode ser que seja o olhar, não sei o que é, mas a maioria dos filhos de Omulu Baloaê, eles têm essa beleza diferente. Então, né, você já tá vendo uma filha de Omulu na sua casa, Adri? Então, é assim, filha de Omulu, eles são pessoas que amam trabalhar. Tem uma paixão louca pelo trabalho. O trabalho é a vida deles. Se esse trabalho for relacionado à saúde, então, nossa, são pessoas que têm uma ligação com a parte da cura e a parte da saúde muito grande. E normalmente eles têm muito sucesso em relação a isso, porque a energia de Omulu, ela vem para esse filho, entendeu? Ela vem, essa energia de cura. Então, às vezes, a pessoa, o animal, ou o que ela está tratando, se cura sem nem mesmo saber por que se curou, mas, sei lá, o filho pôs a mão e curou. Já aconteceu. E já aconteceu muito comigo. Douglas está falando aqui, já aconteceu. Sim, já aconteceu muito. Já aconteceu de eu simplesmente fazer um pedido, uma oração, e no dia seguinte o bicho está bem, a pessoa está bem, e assim funciona. Filhos de Omulu Baloaê, eles têm a saúde frágil. Entenda o frágil, tá? Sempre terão algum problema de saúde crônico. Seja uma alergia, uma asma, um reumatismo, algum problema crônico de saúde, tá? Porém, da mesma forma que eles têm problemas de saúde, eles se curam numa rapidez que é absurda. Absurda. Então, assim, um filho de Omulu ou Baloaê, ele vai pegar uma gripe e ele vai ficar mal, mas no dia seguinte ele tá ótimo, como se nada houvesse. Então, assim, a cura é muito rápida, o resultado de resolver as coisas é muito rápido. São pessoas extremamente vaidosas, gostam de luxo, gostam de comer bem, de beber bem, porque o Baloaê, o Omulu, ele é um orixá que traz a renovação, traz a evolução e traz a prosperidade, porque se ele evolui, ele vai fazer com que você cresça, não é isso? E aí, o que acontece? Ele traz a prosperidade. Então, o filho de Obaloaê Omulu é uma pessoa que gosta de luxo, gosta de coisas caras. A Nathalie está me perguntando aqui, ó, como sabemos se somos filhos... desculpa a ignorância. Nath, eu acho que tudo bem. Primeiro, boa noite. Estou muito feliz que você está aqui. Talvez seja a primeira live que você esteja assistindo. Normalmente, existem algumas formas de saber se é filho de um ou filho de outro. Existe a maneira de ver através dos búzios, não é a minha forma de descobrir como de quem é o filho, né? De quem você é filho. Normalmente, tem gente que faz pela numerologia, pela data de nascimento. Eu não acredito que seja uma coisa fato. E para mim já deu errado, para o Douglas também já deu errado, não bate. Já fiz a minha por búzios, mas eu acho que o jeito mais fácil de saber de como se é filho é a convivência com esse filho. Então, assim, por exemplo, oi, Ale, tudo bem? Olha, a Ale entrou, gente! Muito bom, fico muito feliz. Então, assim, a maneira da gente saber que eu faço normalmente na tenda, de quem os filhos de santo são filhos, né, de orixá, é a convivência. Então, o que eu faço? Eu observo esse filho, eu vivo com esse filho, eu estou olhando o jeitinho dele, o dia a dia dele, e aí certas características da pessoa mostram de quem ele é filho.
tá? Então, na tenda é assim que funciona. Pode ser que uma pessoa, eu tenho pressa, quero saber de quem é o seu filho, vai lá jogar um búzio. Pode ser que o orixá diga, ó, apareça lá no búzio, quero falar que é meu filho, mas também pode ser que o búzio não abra, não queira falar e você não vai saber, tá? Então, essa é uma forma. Ainda falando sobre os filhos de Omulu e Omulu Baluaê, são pessoas que têm uma certa... É assim, como é que eu vou explicar isso? Porque eu vou falar mal de mim agora. Eu vou falar mal de mim agora, mas nem tudo são flores. Então, todo orixá tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, é óbvio, né? E os filhos também têm. Então, o Mulu, ele tem uma certa tendência a ser vingativo. E os filhos também. Adoram o sabor da vingança. Não que essa pessoa vá se vingar propositalmente, entendeu? Mas quando acontece, ela sente um prazerzinho. Você entendeu o que eu quis dizer? É assim que funciona. Que mais? São pessoas que, como eu já disse, a outra vá. Né? Então, fazer o quê? Tudo tem um lado podre da força. Como eu já disse, são pessoas que, né, que gostam muito da cura, gostam muito de trabalhar com cura. E a outra falando, gente, muito a Giovana, tudo que você falou. Então, a outra a Luzia tá perguntando, então, queria saber, Maria Padilha é filha de seu Omulu? Então, é assim, ó, vamos explicar. Maria Padilha é uma entidade, né? É uma entidade da esquerda, é uma pombogira, e normalmente, Maria Padilha, existem Maria Padilhas que trabalham em cemitério, tem Maria Padilha que vai responder para o orixá Omulu, tá? Não é, a palavra não é filha, tá? A palavra é assim, ela faz parte da falange de Omulu e ela vai responder para ele como orixá, ou seja, se ela deve satisfação a alguém, ela vai dever satisfação para ele. Porém, vai ter outras pombogiras, também como Padilha, que podem estar respondendo para orixá em Ançã, porque também é um orixá de cemitério, a gente não pode esquecer, tá bom? Que você incorpora lindamente ela, sim. Eu tenho Maria Padilha, a minha Maria Padilha é do cemitério, né? É a Maria Padilha da Calunga. Então, mas assim, a minha linhagem toda da esquerda é de cemitério, então a gente fica assim, né? Então, como eu sou filha de Omulu e também tenho Yansan, então a minha esquerda é basicamente toda do cemitério, né? Então, tenho Maria Padilha da Calunga, tenho Pombagira Rainha das Almas, que responde diretamente para Omulu, essa responde mesmo, porque ela confirmou que responde. Tem Exu Corcunda, que é um Exu de cemitério, porém não responde para Omulu, tá? Então, para vocês entenderem isso, é um orixá que responde para Xangô, faz uma bagunça com a mulamba, exatamente. Maria Padilha, quando se junta com a mulamba e com a Quitéria, né, Carlão? É o trio parada dura do terreiro, é o que eu brinco lá. É sempre assim. As três chegaram, meu pai. Segura essas três. É assim mesmo. Dito isso tudo, falando sobre o Mulu, maravilhosos, né? Lindo. É um orixá que eu amo tanto. Então, compreenderam a importância de Omulu e o Baluaê, compreenderam que ele é um orixá que nós temos que nos apegar em relação à saúde, em relação a matar vícios, matar pensamentos errados, matar iniciativas de coisas que não nos cabem, certo? É um orixá que ele dá essa chance ao filho, né, uma segunda chance, porém dessa mesma forma que ele dá esse carinho, que ele dá essa chance, ele é muito metódico, tá? É um orixá muito sério, é um orixá muito correto, é um orixá que trabalha na linha, que não gosta de desvirtuar as coisas. Então, assim, não tem jeitinho com o Mulu. Ele não é um orixá de jeitinho. Ele, ao mesmo tempo que ele afaga, ele sabe bater.
Então, é por isso que eu digo que é um orixá bem complicado. Outra coisa que é muito característica dos filhos, tá? Muito, mas é muito mesmo. Todo filho de Omulu, de Obaluaê, tem uma tendência a amar o sobrenatural. Ama o sobrenatural. Ama cemitério, ama espiritualidade, filme de terror, tumba, coisas antigas. São pessoas que têm um pensamento antigo, são pessoas mais que têm uma certa têm uma idade, mas elas apresentam com o seu jeito de falar e com as coisas que fazem uma idade muito mais avançada do que elas realmente têm, tá? Uma experiência muito mais avançada do que a idade condiz. Adoram trabalhar com misticismo, esoterismo, mistério, isso atrai muito os filhos, tá? Perfeito, né, Adri? Tipo, eu me defini, né? Assim, eu me defini, você viu eu me definindo? É bem assim, né? E acho que defini a Rafa, né, pelo que você tá falando, ó. Não entendi, Carlão, sua pergunta. Ah, tem um pé lá, agora entendi, tem um pé lá. Então, tem um pé lá. Dito isso, compreenderam a importância de Omulu, de Obaluaê, o que ele faz, o que ele é. Sim, a Rafa também. É aquilo que eu falei. Normalmente, o filho de Omulu, ele é uma pessoa totalmente incompreendida. Por quê? Porque ele vive em um mundo só dele, paralelo, que ninguém entende por que ele está nesse mundo, sabe? É muito complicado ser filho de Omulu, porque é uma sensação diária de que não fazemos parte desse mundo. É assim que o filho de Omulu se sente, tá? É isso. É isso. É basicamente isso. E aí, falando sobre as relações, sobre as correlações dele, o que cada coisinha significa desse orixá. Então, vamos lembrar que Obaluaê vai ser a face de transmutação e evolução, e Omulu vai ser a face de paralisação. Por quê? Ele paralisa aquilo que está errado, matando aquilo, né? Então, assim, matando vícios, matando ideias, matando uma doença. Então, ele paralisa a doença, paralisa a ideia errada, paralisa tudo isso. Paralisa a vida terrena e transmuta para a vida espiritual. Que legal, a Rafa falando, nossa, sou eu mesmo, achei fantástico. Gente, a Rafa é a filha da Adriana e eu fico muito feliz que, assim, adolescentes estejam assistindo, eu acho muito bacana isso. Douglas está falando que tem mais gente entrando. Fico muito feliz que tem muita gente entrando. Então entenderam essa diferença deles, né? E qual é o elemento deles? O elemento dele é a terra, ele é o senhor da terra. Boa noite, Stephanie, Obaluaete Regi, que bom, temos então algo em comum novamente, a mais, né? Também sou filha dele, que bom, ele é fantástico, é um orixá que eu amo muito. O elemento dele é a terra e a água, né? Então, só que ele é mais terra do que água, tá bom? Bem mais terra, ele é o senhor da terra, a representação de Omulu é a terra. A polaridade dele, como a gente tinha falado, quando ele está na sua face Obaluaê, ele vai estar junto de Nanã, e quando ele está na sua face Omulu, ele vai estar junto de Iemanjá, certo? Então, Zi, a sua Mariana ainda não se deu conta disso, mas ela é uma filha de Omulu de mão cheia, nata, e eu já te falei isso, né? Fui eu que te falei isso, é filha de Omulu essa menina. Porque eu me vejo muito nela, mesmo não parecendo, porque, né, eu falo pra caramba, mas eu também fico muito quieta. Quem me conhece mesmo no dia a dia sabe que eu sou um túmulo. Eu sou muito fechada. Eu sou muito o silêncio. Eu amo o silêncio, né? E o Mulu é a representação do silêncio. Tanto que existe aquela velha temática que a gente pega e fala: silêncio, ele chegou. O rei chegou. A Totô chegou, né? Então, que é bem isso, ele é o silêncio. E aí eu quero acender uma vela. Quero acender uma vela para ele. Eu quero
fazer uma oração e eu gostaria de ter uma vela para acender. Que cor que eu vou acender? Você vê que assim, né? É um orixá que ele é tão complicado que ele é altamente colorido. Tem várias cores, né? Sim, Xangô domina, infelizmente, né? Ou felizmente em algumas situações. Às vezes temos que aprender a balancear isso, mas tudo bem. Já falamos sobre a aula de Xangô, enfim. E aí vamos acender a vela, e aí ele também tem tudo isso, um monte de cor de vela. Bom, a primeira cor que a gente pode acender para ele, básica, é a vela branca. Tá? Vela branca pode ser acesa para o Mulu Baloaê. Mas você pode acender a vela branca com preta, que também é a representação das cores de Omulu. O Baloaê também, tá? Eu tenho umas certas versões, assim, que, na verdade, isso eu aprendi na vida, eu aprendi com a minha mãe de santo, e aí eu vou passar para vocês o que eu aprendi, tá bom? Das cores das velas, o que cada um representa. Então, assim, para mim, a vela branca, ela vai ser acesa tanto para Omulu, na versão Omulu, quanto na versão Obaloaê. Ponto. A vela branca e preta, para mim, ela representa muito a versão Omulu. Básico, ponto, fechou, tá? Bem como a amarela e preta também é Omulu, puramente Omulu, tá? Posso acender uma vela roxa? Pode. Uma vela roxa vai ser a representação de ambos, na face Obaloaê e na face Omulu. Por quê? Porque é a transmutação. Mãe Vera, acho que não entrou hoje, possivelmente Mãe Vera deve estar atendendo algum cliente, não falei com ela. Depois ela assiste a live. Bom, então a vela roxa, ela vai representar essa transformação, essa transmutação, essa mudança. Então, para mim, ela representa os dois, mas mais especificamente a face Obaloaê. E ainda a gente tem uma vela que eu gosto muito e que eu uso ela em dois tipos de trabalho, em dois tipos de gira, que seria a vela branca, vermelha e preta, que juntas essas três cores, para mim, é a face bem representativa de Obaloaê, e a gente também usa na gira dos malandros, que representa a Isa Pilintra, a Maria Navalha, né, uma linha que a gente também trabalha muito e tem um carinho muito grande. Mas essas três cores juntas, para mim, a branca, a vermelha e a preta, é uma representação muito grande de Obaloaê, tá? A força de Obaloaê, né? A representação de Obaloaê, da transformação, da transmutação. Então, é como se você fosse mudando, transmutando a energia aqui, né? Em três cores diferentes, tá bom? Eu não tenho como acender, Ari, eu não tenho como acender... eu não tenho essa vela aqui, branca e preta, eu não posso acender assim, de repente, uma branca e uma preta? Pode, gente, óbvio que pode. Eu não tenho amarela e preta, que nem você mostrou. Posso acender uma amarela e uma preta? Pode. E eu não tenho essa vela fantástica aqui de três cores. Acenda uma branca, uma vermelha e uma preta, uma do ladinho da outra. Pronto, acabou. Dá no mesmo. O que importa é a energia que vocês colocaram na vela. Gente, eu não tenho vela colorida. Branco é universal. Básico. Sempre tenha uma vela branca, porque ela vai servir para qualquer orixá. Tá? Qualquer orixá vai aceitar a vela branca. Até Exu? Sim, até Exu. Esse negócio de que Exu não pode usar vela branca, balela. Eu conheço muito Exu que usa vela branca e pode ser usado vela branca sim, na falta de qualquer cor, porque a mistura de todas as cores vai dar no branco. Então, não tem problema nenhum. Certo? Entenderam isso? Eu acende vela branca diretamente vou falar. Sim, exatamente. Também. Ervas. Quero fazer um banho de ervas para me conectar. E quando que eu preciso me conectar, né? Quando que é que eu vou precisar me conectar com ele? Bom, eu tô doente, eu tô mal, eu tô com algum tipo de problema de saúde e eu preciso pedir ajuda. Bom, então vamos fazer um banho de erva para o Obaloaê, o Mulu. Vamos acender uma vela para o Obaloaê, o Mulu. O famoso banho de pipoca. É um banho que a gente usa muito, que a gente faz, né? Que a gente passa pipoca na pessoa doente, no animal doente. A gente faz muito na clínica veterinária, isso, quando, óbvio, que o tutor autoriza, explicando para o que serve, e a gente faz muito também no terreiro para a cura dos filhos e dos consulentes que precisam ir.
de cura. Mas se eu quero fazer um banho de erva e eu não sei que erva que eu posso usar. Bom, a gente pode usar aroeira, pode usar alfazema, pode usar babosa, pode usar folha de fumo, pode usar milho, pode usar folha de figueira, pode usar carnaúba, pode usar alfavaca, pode usar, não tem quem tá com a apostila, tá? Eu acabei não colocando, mas pode usar dandada costa, que é aquela batatinha bem pequenininha, é uma bem específica de Omulu, pode usar ipê roxo, que também é específico de Omulu. Então, são banhos que a gente pode usar. Sempre, pessoal, óbvio, falando novamente sobre isso, quando for fazer um banho de ervas, a não ser que tenha se consultado com a mãe de santo, com o pai de santo, e ele tenha falado que é para jogar na cabeça, por favor, joga do pescoço para baixo, tá bom? Essas terapias, vou chamar assim, sou leiga no assunto, podemos usar nos pets? Que legal. Ale, o que acontece? Eu faço muito isso nos pets, porque às vezes a gente tem, sabe, alguns tipos de problemas de saúde que a medicina tradicional, alopática, ela não consegue tratar, porque na verdade o animal, ou até mesmo a pessoa, ela tá doente em alma, né? A doença tá na alma. E aí o remédio não vai chegar de jeito nenhum, porque é um remédio físico, né? Que tem uma farmacologia física para chegar. Na alma não vai chegar nunca. Então o que a gente faz? A gente usa métodos energéticos para fazer o tratamento. Óbvio que com o tutor autorizando, a gente faz isso junto, na frente do tutor, para ele ver como que é. E é muito bonitinho de ver, porque eles ficam paradinhos em cima do paninho branco, deixa passar a pipoca neles, bonitinho, quietinhos, e quando termina eles saem bonitinhos andando, como se assim, olha, muito obrigada por o que você fez. É muito legal de ver. Banho de erva a gente faz também no banho tosa, quando o cliente deixa, quando eu falo que tem uma necessidade, e peço e falo, posso dar um banho de erva no seu animal? Eu preparo lá na hora e jogo, e aí eles vão embora para casa com banho de erva. A gente trabalha muito com isso lá no PET, e com as pessoas também. A gente faz nas pessoas essas terapias, como você disse, né? Adriana, amo banho de pipoca. Realmente ele é fantástico, o banho de pipoca. Vou explicar a diferença dos banhos de pipoca, tá? Que a gente faz. Mayuri, a minha psoríase não sara nem com remédios. Mayuri, já falei que passou da hora de você vir para cá, né? Já disse para você que já passou da hora de você vir para esta casa. Já foi convidada mais de milhões de vezes. Então, meu bem, novamente as portas estão abertas para você. Zileide, vou levar meu Bob. Será um prazer inenarrável. Deixa eu ver quem mais. Que legal, adorando a live, muito bom, que bom, fico feliz. Oi, Nick, boa noite. Oi, Ana. Nossa, que legal, eu não sabia que podia dar banho de erva. Sim, eles que te aguardem agora, vai ser banho de erva naqueles dois, de tempo inteiro, né, Ana? Muito legal. O cantinho de casa que tem movimentação dos meus familiares é meu quarto. Há problema de acender vela para deixar num quarto? Olha, que pergunta legal, fantástica. Não tem problema de acender vela de orixá no quarto. Eu sou uma pessoa que, assim, vai ter gente que agora vai falar, meu Deus, ela é louca. Mas eu vou falar a minha opinião, tá bom? Tem gente que fala assim, ó, olha, não pode acender vela de Exu dentro de casa, nem de pombogira. Não pode acender vela de fulano de tal dentro de casa, tem que ser lá de fora. Mas aí eu me pergunto assim, ó, gente, vamos pensar racionalmente agora comigo, por favor? Tá. Eu tenho que acender a vela do Exu no chão, né? No chão, que nem muita gente fala. Tem que ser no chão, não pode ser na mesa, não pode ser no alto, né? Tem que ser no chão e tem que ser fora de casa. Eu sempre me pergunto assim: é com esse carinho que vocês tratam o Exu de vocês? No chão e fora de casa? Para mim é um pouco estranho, porque se eles são meus guardiões,
né? Você vai te proteger. Se eles são meus guardiões, se elas são minhas guardiãs, e elas estão aqui de pronto atendimento, full time, para aquilo que eu preciso, desculpa. Eu vou acender vela para o meu Exu, para os meus Exus, para as minhas pombogiras, dentro de casa, em cima de uma mesa, com um cálicezinho do que eles beberem, seja um copo de uísque, seja um pouquinho do que for necessário para que eles bebam, sabe? Gente, olha lá, não deixam nem eu acender as velas no centro. Meu, que absurdo é esse, gente? Como assim eu posso acender vela no centro? Eu acendo vela em tudo quanto é lugar, tá? Quem me conhece sabe, meu marido quer me matar com isso. Porque eu deixo as velas acesas em tudo quanto é canto, porque eu tenho uma fé tão grande que eu sei que ninguém vai botar fogo nas minhas coisas, porque eu só tô acendendo, é porque eu tenho fé naquilo que eu tô acendendo. Então, assim, ó, gente, para você a vela, cuida aí, tá? É das minhas coisas aqui em volta. Como assim? Como não pode? Deixa eu ver quem mais. A firmeza da minha esquerda é no meu congá, ao lado de Oxalá e de todos os orixás. Parabéns, Ana. Que coisa linda. Parabéns. A Ana é das nossas, amor. Muito bem, parabéns. É isso aí. Porque que diferença é essa que tem que fazer? Que mais? Eu vi que o Rodrigo entrou na live, gente. Isso é um milagre. Oi, Rodrigo. Boa noite. Seja bem-vindo. Estou muito feliz que a gente pense igual. Olha só, muitas pessoas que estão assistindo a live estão comentando e pensam exatamente igual. Por que essa discriminação? Pensa comigo, é o próprio Pai Santo que está discriminando, gente. Não é? É um absurdo. Stephanie também. Penso a mesma coisa. Já me senti muito desconfortável quando me indicaram acender vela da minha mãe em anciã fora de casa. Para! Gente, que energia é essa que as pessoas esperam? Então, tá bom, então eu só vou cuidar de você lá na rua, tá dentro da sua casa, eu não cuido, não. Eu pensaria assim, se eu fosse um Exu, uma pombogira. Eu pensaria assim. Tá vendo? Que bom, a Mayuri gostou da explicação. Ótimo. Gente, temos que parar com esse preconceito, sabe? Eu vejo muito que a própria Umbanda se auto tem preconceito. É uma coisa, é absurdo isso. Como que você cultua algo e parece que tem vergonha de cultuar, né? É muito feio isso, é muito feio. Já até comi a pimenta hoje do meu, isso mesmo, é muito bom. Eu amo acender uma vela, também amo acender uma vela, gente. Aliás, eu amo mexer com fogo em si, é um problema. Bom, dito isso, das velas, achei o máximo, adorei. Meu Exu não só recebe vela em casa, como vem tomar um uísque com a Ari. Isso é verdade. Eu costumo dizer que as melhores conversas que eu já tive na minha vida foram com os Exus e com as pombogiras, que eu tive conversas a sós. Então, assim, de sentar realmente e servir um uísque pro tranca-ruas e ele pegar e falar: toma um comigo. E a gente tomar uísque junto. Isso eu já fiz com Capa Preta, já fiz com Tranca-Ruas, já fiz com Exu Caveira, já fiz com Maria Mulambo. Gente, são as melhores conversas que eu já tive na minha vida. Eu tenho a linha da esquerda como meus melhores amigos, eles sabem disso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu amo a linha da esquerda, eu tenho uma paixão absurda por eles. Quem me conhece sabe que eu amo pra caramba e converso e falo bem de todos eles mesmo, porque são entidades que estão aqui para nos auxiliar o tempo inteiro, tá? É isso que vocês têm que guardar para vocês. E aí, onde eu encontro o Mulu, né? Voltando para o Mulu, que virou Exu o negócio aqui. Até quase derrubei o Xaxará. Os símbolos que representam ele, né? Os símbolos que representam o Mulu. É o cruzeiro do cemitério, né? Então, lá no centro do cemitério sempre tem um cruzeiro das almas. Então, representa muito. É preciso nem comentar da esquerda, é verdade. Eu também amo a linha da esquerda. Eu prometo para vocês, tá, gente? Quando eu terminar a linha dos orixás, eu vou fazer uma live só sobre a esquerda. E aí nós vamos começar, tipo, às 8 da noite e terminar só Deus sabe que horas. Mas enfim, ok, a gente vai fazer, tá? E quem sabe, né, eles não aparecem aqui. Não, mentira, não vão aparecer não. Vamos fazer uma live só da esquerda. Com certeza eu quero fazer lives ainda falando sobre cada linha de entidade, para explicar para vocês. E tem muita coisa pra gente falar ainda, nem tô nem no começo. Bom, então,
Cruzeiro do cemitério, o mar e o cruzeiro, né? Então, são os pontos de natureza que a gente encontra o Mulu. Os símbolos dele é o cruzeiro das almas, o símbolo da cruz. A palha da costa, que é esse negocinho aqui, daqui de cima, que é essa palhinha que todo mundo conhece, né? Que faz, inclusive, contregum, né? Então, então contregum é de Omulu? Yes! Contregum é de Omulu, é totalmente voltado para Omulu. Ai, é verdade que no banheiro não pode acender vela? Então, Lu, tudo bem? Boa noite. O que eu falo do banheiro? Não é que não pode acender a vela, porém, tudo aquilo que sai da gente de sujeira tá no banheiro, né? Então, a gente tem que entender que o banheiro, isso pelo Feng Shui, isso pela terapia indiana, pela terapia chinesa, o banheiro é o lugar onde a gente deposita os nossos dejetos, aquilo que não é utilizado pelo nosso organismo. Então, a urina, as fezes, quando a gente toma banho, a sujeira que está no nosso corpo. Então, por que não é legal acender vela ou fazer qualquer tipo de firmeza dentro do banheiro? Porque a energia do banheiro em si não é uma energia positiva, tá? Por isso que a gente sempre fala que o ideal é deixar a tampa do vaso sanitário baixada, o lixo, sempre trocar o lixo do banheiro. Então, assim, por quê? Porque quanto maior a limpeza, maior a energia positiva que vai estar naquele ambiente, tá? Então, realmente, o banheiro não é um lugar tão positivo. Porém, a cozinha é um dos melhores lugares para acender vela e fazer firmeza dentro de uma casa. Por quê? Porque a cozinha é onde a gente faz tudo aquilo que a gente traz de alimento para nós, para o nosso organismo físico e espiritual. Então, a gente cozinha para ver as pessoas comerem e ficarem felizes. Na cozinha, a gente tem uma maior reunião da família. É na cozinha que a gente vai, bate um papo, abre a geladeira, né? E fica conversando. Quem nunca foi na casa da mãe, casa de vó, e ficou batendo papo horas e horas a fio na cozinha? Por quê? Porque é uma energia de família, uma energia positiva, uma energia que gira, tá? Gira, ela vira, aquela energia vira. Então, é o melhor lugar para acender é a cozinha. Mas pode acender no quarto, sem problema nenhum, que é o seu cantinho, né? Que nem a Stephanie falou. Pode ir sem problema nenhum. Cada um vai ter o seu lugar preferido, mas o banheiro realmente não é um lugar legal, tá, Lu? Muito bem. É um lugar de descarga, onde as coisas. Exatamente. Então, né? É onde a gente deposita os nossos dejetos. Por isso que não é legal, né? Se o nosso organismo não quis aquilo, como que eu vou deixar uma vela lá? Muito bem, é isso aí. Bom, outro símbolo que é muito relacionado ao Omulu é esse objeto aqui. Que eu só estou com ele hoje graças a meu filho de santo chamado Carlão. Que eu infernizei ele para comprar para mamis dele. Para poder fazer a live. O nome disso aqui é Xaxará. E é um objeto utilizado por Omulu Baluaê quando ele vem em terra. É o símbolo, ó, tanto que tem aqui na mãozinha dele ó, vou até aproximar a imagem para vocês verem que ele tem um na mãozinha, aqui, ó, tá vendo? Um xaxarazinho. Por quê? O que ele faz com isso aqui? Para que serve? Isso aqui serve para quê? Só para ser bonito, além de ser bonito, né? Não. O objetivo de um xaxará é afastar a negatividade, afastar eguns, afastar a maldade. Então, é isso que o Mulu traz na mão dele, esse objeto precioso, que aqui dentro desse tubo aqui, ó, que vocês estão vendo, tem um monte de mironga de Omulu aqui dentro, que é o que faz, além das palhas da costa, né, e os enfeites e todos os búzios que tem, afastar os eguns.
e trazer a prosperidade e a saúde, tá? Então é isso que significa o xaxará. Quero colocar uma flor para o Mulu. Todos os tipos de crisântemos, violetas, flores roxas são flores de Omulu. Galhos secos de figueira, galhos secos de pitangueira, margaridas, flores do campo branca, são flores para o Mulu. Vamos pensar assim? Sabe aquelas flores que a gente compra para cemitério? Para pôr no túmulo? É a flor de Omulu. Pronto. É mais fácil assim explicar para vocês como vocês forem comprar. Que é mais fácil de achar, tá? Os metais dele, chumbo e cassiterita. Planetas, nós vamos ter 3 planetas regidos por esse orixá. Então, a gente tem Saturno, Júpiter e Plutão. Dia da semana é segunda-feira, que é o Dia das Almas. E temos 2 datas comemorativas, tá? Por quê? Porque eles têm sincretismo com 2 santos católicos, que é São Roque e São Lázaro, que a gente já vai falar sobre os sincretismos. Porém, então, a gente vai ter a data 16 de agosto e 2 de novembro. Na Casa Tenda Rosa Rubra, comemoramos a data de Omulu, dia 16 de agosto, tá? No mês de agosto, não em novembro. Mas isso é uma coisa da casa. Ah, mas na casa que eu frequento é em novembro, tá errado? Não. Estou dizendo que tem essas 2 datas e cada casa faz uma data preferida. Na tenda a gente comemora em agosto, até porque agosto também é o mês da tia, que é a dona da casa na parte da direita, né? Então, que é, na verdade, dia 13 de agosto, é o dia de Hecate, então é o dia que a gente comemora a festança toda de todo mundo, a galera geral. Bom, qual é o chakra dele? Qual é o chakra que vai representar o Mulu? Bom, o Mulu é o senhor da terra. Se ele é o senhor da terra, se ele é o senhor que vai nos trazer essa parte evolutiva, mas ele está representando a terra, o único chakra que ele pode representar é o chakra básico, que é o chakra número 1, lá de baixo, o primeiro representado pela cor vermelha, tá? Esse chakra vai estar localizado bem na base da nossa coluna. Nas mulheres, ele fica localizado entre a vagina e o ânus, ok? E ele representa a nossa força, a nossa segurança, representa tudo aquilo que nós somos na vida, aquilo que nós temos como coragem, aquilo que nos traz a coragem de ser quem somos, a segurança de estar. É o enraizamento na terra, por isso que ele representa o Mulu Baloaê, tá bom? Como que eu saúdo esta maravilha de orixá? Bom, a Totô, o Baloaê, é o tipo mais comum que a gente tem de saudação para ele. E existe também um que se chama Omuluetatá, que é um cumprimento, mas o mais tradicional, que é o que a gente mais usa, é o Atotô, meu pai, Atotô Baluaê, certo? Quero oferecer uma bebida, e aí a gente sempre entra naquela questão das bebidas, né? Porque numa casa é uma coisa que oferece, em outra casa é outra. Mais uma vez eu vou dizer, na tenda Rosa Rubra, nós oferecemos vinho licoroso branco para o Mulu. É isso. Mas ele pode tomar vinho tinto seco, pode tomar água mineral, água de coco, suco de laranja-lima, café puro e café com aguardente, que inclusive eu amo café com aguardente, é fantástico. Quem nunca tomou, experimenta, tá? É muito bom. Na verdade, o certo é tomar com grapa, né? Que é uma pinga de uva. E que é a pura grapa italiana, que ó, fantástico com café, fica muito bom. Mas na casa, na tenda, a gente usa o vinho licoroso branco para oferendas de Omulu. Normalmente a gente faz uma oferenda bem bonita para ele, que é estourar a pipoca. A gente estoura a pipoca na areia da praia, peneira, né? Coloca no alguidazinho, e aí a gente corta lascas de coco branco, fica aqueles cocos em lasca por cima, bem lindo, e coloca uma taça de vinho licoroso branco para ele. Tem também entregas que a gente pode fazer com bife de carne de porco, somente selado, com azeite de dendê por cima. Então, a gente oferece isso também, é um tipo de comida de Omulu. E agora a gente vai falar das pedras. Eu deixei por último justamente porque é o que leva mais tempo, que vocês ficam mais curiosos.
Bom, eu trouxe algumas pedras que são as representações aqui desse orixá. São pedras que eu, particularmente, são as minhas preferidas. Eu gosto muito dessas pedras e gosto muito de falar sobre essas pedras. A primeira pedra que eu vou mostrar para vocês, eu queria ter trazido a minha pedra de massagem, mas eu não trouxe, porque eu fiquei com medo dela trincar. Então, eu trouxe ela um pouco mais bruta, tá? O nome dessa pedra é basalto. Ela é uma pedra vulcânica, ela parece um morrinho, né? Essa minha aqui, ela é bem bonitinha. O nome dessa pedra é basalto, então ela é uma pedra vulcânica. Ela vai ter relação com o Mulu justamente por ela estar totalmente incrustada na Terra, por ela ter esse milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos ter saído pelo vulcão, tá? Então, ela vem das entranhas da Terra, bem incrustada mesmo, tá cheia de energia para proteção, para bloquear a energia negativa e tudo mais. Outra pedra que é a representação de Mulu, eu trouxe duas opções para vocês verem aqui. É uma pedra chamada ônix, que essa pedra é mais conhecida, todo mundo conhece ela um pouquinho, né? Já ouviu falar. Eu trouxe ela bem pretinha e trouxe ela misturadinha assim, ó, com marrom, que é bem característico do ônix também. O ônix, ele serve para proteção, é uma pedra própria do chakra básico também, vai bloquear a energia negativa, ela vai pegar essas energias negativas e vai bloquear, vai destruir elas, não vai deixar que chegue até você, então é muito bom ter um ônix em qualquer situação, dentro da bolsa, estando com vocês, tá? Para bloquear a energia negativa. Outra pedra que é a representação de Omulu é a turmalina negra, tá? Que é aquela pedra que parece um carvãozinho. E essa pedra, o que ela faz, né? Além dela ter essa parte de proteção, ela é muito interessante, porque o ônix, ele simplesmente bloqueia a energia e pronto, né? A turmalina não. A turmalina, ela age realmente como um carvão. Então, ela capta a energia negativa, filtra por esses riscos que ela tem. Quanto mais riscos tiver a turmalina, mais potente ela é de íon, tá? Porque ela faz uma troca energética. E aí, essa energia que era negativa se transforma em positiva e volta, tá? Então, ele age realmente como um carvão purificador. A gente usa muito também a turmalina para dor física, dor em lugares do corpo. Então, ter uma turmalina em casa, tô com dor, sei lá, no braço, no ombro, sei. Pega uma turmalina, não pode estar de roupa, tá? Tem que ser direto na pele e deixa ela ali repousando alguns minutos até aquecer a pedra na sua pele. E aí esses íons que tem na pedra começam a entrar na sua pele e fazem a troca energética da dor, tirando a dor de vocês. É bem legal o uso da turmalina. E a última é essa que você tem na porta de casa, Adri. Esta mesmo, turmalina, a própria. E a última pedra que eu deixei por último, que é a pedra que eu mais amo, tanto que tem uma enorme aqui atrás dele, e eu trouxe uma pequenininha. Não sei se vai falar hoje, mas precisamos fazer limpeza das pedras de quanto em quanto tempo? Sim, eu posso falar hoje e já vou explicar. Vou só terminar de falar a turmalina e a ametista, e aí eu já falo da limpeza das pedras, tá bom? Bom, essa é a ametista. Ela é roxinha, maravilhosamente linda. Essa é a bruta. E aí eu trouxe uma rolada para vocês verem. Não dá para ver muito bem que ela é mais ou menos que ela é roxinha. Bom, essa pedra, ela é uma pedra de transmutação de energia. Então, eu vou usar uma ametista sempre que eu precisar mudar a minha energia, transmutar energias, modificar a energia. É uma pedra altamente calmante, é uma pedra que induz ao sono, induz a você ficar mais calma, é uma pedra que induz a meditação, é uma pedra que traz uma paz muito grande.
justamente por essa troca energética, por essa transformação de energia que ela faz, uma pedra de magia mesmo, ela tem um poder na feitiçaria muito grande. A ametista, ela é uma pedra de muito poder mágico, de muito mistério. Ela nos purifica, ela faz coisas maravilhosas, tá? Então, quem não tem uma ametista, providencie uma ametista, porque a ametista é vida, tá? Também é perguntar como limpar as pedras. Acho linda a pedra bruta também, eu amo pedra bruta. Farei isso hoje com a turmalina. Essa que você tem aí, eu também tenho na entrada de casa, sim, e você tem, e a outra precisa muito de uma por causa de insônia. Bom, vamos falar sobre a limpeza das pedras, tá? Eu falei um pouquinho sobre limpeza de pedra na semana passada, porque teve a Cláudia estava assistindo, e ela me perguntou, falou que as pedras dela ficavam na água, e se isso podia ficar. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que tomar um certo cuidado com algumas pedras, por quê? Ah, tá. Dani, normalmente as pedras eu tenho lá na loja para vender, meu bem. O problema agora está sendo comprar pedras muito grandes, porque os fornecedores estão todos parados por conta da pandemia. Mas as pedras menores tem lá na loja para consumo e é baratinho, custa R$5, R$10. Uma pedrinha dessa custa R$10, tá? É bem baratinho mesmo. Essas daqui custa 5, é bem barato, tá? Então, se quiser, lá na loja tem, vai chegar um lotinho de pedra, acho que semana que vem também. Bom, o que acontece? Vamos limpar as pedras. De quanto em quanto tempo eu preciso limpar minha pedra? Bom, é assim, ó. A pedra é uma coisa que é muito particular de limpeza, né? Eu não falo para limpar toda semana, porque existe muito desgaste energético também, dependendo do como você limpa uma pedra. Tem pessoas que colocam a pedra na água com sal grosso. Eu hoje não faço mais esse tipo, basicamente, de limpeza. É muito raro eu colocar sal grosso nas minhas pedras. Porque o sal grosso, ele tem um poder de descarrego muito grande, mas ele tira tudo, ele tira o positivo e o negativo, tá? E aí a gente acaba tendo que depois adicionar o positivo. Então, isso às vezes não é legal, porque você faz muito uso de sal grosso, a pedra vai perdendo a energia dela, vai se desgastando, e ela vai ficando até com mudança de cor, vocês vão reparar isso. Então, como que eu limpo as minhas pedras? Bom, o que acontece? Por exemplo, uma turmalina como essa daqui, não é uma pedra que você deve limpar na água, tá? Óbvio que ela vai pegar pó e aí você precisa jogar uma aguinha nela só para tirar o pó, mas deixar ela submersa ali na água é uma coisa que vai fazer com que ela comece a se desgastar. Porque se vocês aqui não dá para ver, mas se vocês olharem a mesa, tá cheio de farelinha de turmalina, que aliás é ótimo para planta, tá? Para crescer planta. Então, como que eu faço para energizar ela? Muito simples. Coloque a sua turmalina num vaso de terra, uma planta. Tá plantado, coloca ela lá. Colocou, deixa passar a noite, ela vai estar limpinha, energizada para o dia seguinte. Eu posso fazer isso com as outras pedras? Pode fazer. Mas tem algumas pedras que não curtem muito a terra, então aí temos um problema, né? Por exemplo, tem pedra que gosta mais de ficar na lua, tem gosta tomando banho de lua, tem pedra que gosta muito de tomar banho de sol. Então, como que eu faço com as minhas? Óbvio que eu tenho particularidades que eu sei o que cada pedra gosta, mas isso demorou anos e anos de estudo, e é óbvio que isso não vou ficar passando aqui para vocês, porque senão eu ficaria a noite inteira falando sobre pedra. Mas o básico, o que eu sempre falo para as pessoas? Tenham uma pedra chamada selenita. O que é uma selenita? Eu vou tentar mostrar para vocês. Vocês já viram a minha luminária, que é imensa aqui, que fica acesa? Acho que não vai dar para ver aqui. Apaga aqui, dá. Deixa eu apagar ela para vocês verem, que aí eu vou conseguir trazer ela aqui para frente. Peraí. Para vocês verem. Ó. Deixa eu pegar para vocês verem que ela é pesada essa aqui. Bom, isso daqui é uma selenita, tá? Óbvio que a minha selenita é imensa, porque eu sou um tanto quanto exagerada para pedra, que eu amo muito, tá? Mas a selenita, ela é uma pedra que, além dela limpar o seu ambiente, purificar o seu ambiente de energias,
limpar você, ela é uma pedra auto-clean, eu brinco, eu falo que ela é uma pedra auto-limpante. Ela não precisa ser limpa, descarregada, porque ela é purificadora, ela se auto-limpa. E o que ela faz? Ela limpa energeticamente os outros cristais. Então, pedras que a gente tem que não pode ser colocada na água, que não pode ficar direto na terra, porque acabou oxidando, por exemplo, se você colocar uma pirita, aquela que parece ouro na terra, ela vai ficar oxidada, porque queima, né, a terra vai queimar ela. Então, o que a gente faz? A gente deixa próximo em contato com a selenita, que ela vai fazer a limpeza das outras pedras. Ah, mas por quanto tempo? Deixa passar a noite, deixa. Ah, não tenho tempo. Umas 6 horas, umas 4 horas é o suficiente. Limpou e pronto, tá? Tem selenitas de diverso tamanho, tem barra de selenita, tem sabonete de selenita, que é para você passar no seu corpo e se limpar, tem bola de selenita, tem tantos formatos, né? Lá na loja tem 300 mil tipos de selenita, porque eu sou super fã dessa pedra, tá bom? Então é uma maneira de vocês limparem. E aí, de quanto em quanto tempo? Ah, sei lá, sentiu que a pedra tá meio triste, eu tenho isso da pedra, tá, gente? Minha pedra tá triste. Não sei, ela tá meio apagadinha, tá na hora de limpar. É assim que eu trabalho com elas, tá bom? As pedras, desculpa, eu não entendi. O farelo é bom para quê? Vamos lá. O farelo da turmalina é bom para colocar na terra, no vaso de planta, esses farelinhos que soltam, para ajudar a planta a crescer. Ela fortifica a planta vai crescer mais rápido, tá bom? É para isso que serve. As pedras têm validade, depois de X tempo podem perder totalmente a sua energia ou é só limpar que renova? Perfeita, que pergunta boa, muito boa. Bom, eu costumo dizer que as pedras têm vida, porque ela é um organismo natural e elas têm vida. Então, se vocês tiverem uma pedra, não me chamem de louca, porque isso é verdade, tá bom? Vocês vão segurar ela na mão fechada. Se vocês se concentrarem, vocês vão sentir pulsar. Mas é meu batimento cardíaco. Não, não é. Se concentra na pedra, você vai sentir que a pedra está pulsando. Enquanto a sua pedra estiver pulsando, ela tem vida. Ela tem função. Nunca, acho que quem está assistindo live aqui, a não ser o Douglas, que está aqui do meu lado, já foi comprar pedra comigo. Que, aliás, o Douglas detesta e compra pedra comigo. Porque ele fala que eu pareço uma louca comprando pedra. E realmente eu pareço. Porque eu fico horas, se eu estiver numa loja grande, eu fico pegando nas pedras na mão e fico sentindo. Tá pulsando, essa vai. Aí eu pego outra. Não, morreu. Não tá morta, não vai. Aí ele pega e fala, criatura, é tudo igual. E não é tudo igual. Existe uma conexão, né? Até a Stephanie falou, sim, existe uma conexão. Existe mesmo. Então, você vai ver que essa é a validade da sua pedra. Quando ela parar de pulsar, é porque ela não tem mais vida. E aí ela não vai mais ter esse poder. Só que, gente, isso demora muito tempo. Eu tenho pedras que tem, sei lá, 20 anos, 30 anos, que eu era criança quando eu tinha essa pedra, e elas pulsam, tá? Então, afinal de contas, elas ficaram milhões e milhões de anos debaixo da terra ou incrustadas numa pedra maior ali dentro. Então, elas têm uma vida muito grande, tá? A cianita também é semelhante à selenita? Não, não é semelhante. Elas parecem, porque a cianita é azul, né, e tem esses risquinhos assim. Ela é o mesmo tipo de pedra, tá? É a mesma família de pedra, mas não serve para a mesma coisa. Eu não sei se foi essa pergunta que você fez, se servia para a mesma coisa ou se é o mesmo tipo da família de pedra. É a mesma família de pedra, a cianita e a selenita, mas as funções são totalmente diferentes. A cianita azul, ela é uma pedra de conexão especificamente do Arcanjo Miguel, tá? Então, ela é uma pedra de proteção
contra energias negativas que venham espirituais, especificamente, e traz uma conexão muito grande com o Arcanjo Miguel. Então, quando você quer fazer algum tipo de meditação, de oração, e se conectar aos anjos, a cianita azul é a melhor pedra que tem para isso, porque ela te conecta diretamente com o Arcanjo Miguel, tá? Falamos as relações, né, que tinham as correlações. Eu sempre gosto de falar sobre um cheirinho que é relacionado ao orixá, e o cheiro que é relacionado... se são semelhantes às funções. Isso, então, não são semelhantes às funções. Então, eu respondi certo a sua pergunta. O cheirinho que é relacionado ao Omulu, para mim, é o cheiro de patchouli. Quem já sentiu o cheiro de patchouli sabe que ele tem um cheiro de terra. Parece cheiro de terra molhada. Então, para mim, é um cheiro de alta conexão com o Omulu, porque ele é o senhor da terra, tá bom? Então, seria esse aqui. E aí, a gente vai falar agora sobre os sincretismos, né? Sobre os deuses que têm relação com esse orixá, que se eu estiver falando em outra religião, em outra cultura, eu posso encontrar um deus que é muito parecido, muito semelhante a ele. Eu queria falar uma coisa antes de falar dos deuses que eu não falei. Vocês estão vendo aqui na minha guia? Essa guia minha aqui é de Omulu, tá bom? É a minha guia de Omulu, essa daqui, ó, gente. Então, vocês estão vendo que tem uma cabaça pendurada aqui, que parece um Omuluzinho vestido? Então, a cabaça é um símbolo de Omulu, tá? É onde o Omulu guarda os seus segredos aqui dentro, tá bom? Só para vocês saberem. E aí, voltando ao sincretismo. Então, um dos sincretismos que a gente tem é o deus Hades. Deus Hades é um deus grego, é o senhor do submundo, né? Ele é representado como um homem forte, que tem em sua presença um cachorro de 3 cabeças, chamado Cerberus. E esse cachorro, ele é quem cuida das portas do submundo para receber as almas que chegam. Então, ele é o senhor da morte, né? O deus Hades. É também um deus de muita riqueza, que representa poder e riqueza. Porém, também tem essa coisa de ser um deus muito temido por todos. Oi, Orlando, tudo bem? Iemanjá abençoe, viu, filho? Que bom que você veio. E aí, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, apesar que vocês já viram a foto de Omulu, né? Mas eu acho que é legal a gente ver, que eu não mostrei, e de Obaluaê. Então, eu coloco assim, ó, para vocês verem as faces diferentes, tá bom? Essa face aqui, ó, vai ser uma face, ó, de Obaluaê. Estão vendo? Ó, né? E essa face aqui, ó, peraí, uma face Omulu. Ali já no cemitério, realmente, né? Bom, e aí agora eu vou representar o deus Hades para vocês verem a cara dele. Com os seus cachorros. Vamos lá. Vamos ver se eu vou diminuir um pouco o brilho, porque eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. Ó, vamos ver se assim fica melhor. Assim acho que ficou melhor. Aí, tá vendo? Ó, essa é a representação do deus Hades, tá? Então, ele sentado no seu trono do submundo, com o seu cão de 3 cabeças, que é o cão chamado Cérbero, que é aquele que vai ser responsável pelas portas do submundo, é esse cachorro que faz a permissão da entrada, tá bom? O deus Hades ficou muito famoso porque ele sequestrou Perséfone, né, que foi uma deusa também, e era uma representação de deusa aí na magia, a gente já passando para magia, para a parte da bruxaria.
Perséfone, ela é uma personificação de uma face da deusa, que é a face sacerdotisa, a face jovem da deusa. Então, Hades sequestrou Perséfone para ser a sua esposa no submundo, e ela só tinha permissão de visitar a sua família depois de 9 meses. Oi, Noeli, boa noite, tudo bem? A esposa do Orlando está assistindo a gente. Que bom que você veio. Muito feliz. Outro deus que está bem relacionado ao Mulu é um deus indiano chamado Shiva. Esse é um deus bem famoso, a maioria acho que deve já ter ouvido falar, né? Shiva tem a representação de um deus na cor azul, e ele representa a santa, vamos dizer assim, né? Uma das trindades da vida. Então, nós temos, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, que é a trindade do cristianismo. E na Índia, os hindus, eles têm uma trindade chamada Trimurti Sagrada, né, que é a trindade da tradição do hinduísmo, que é relacionada a Brahma, Vishnu e Shiva. Então, é como se Brahma fosse Deus, né, Vishnu fosse o Filho, né? E Shiva seria, vamos dizer assim, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é responsável, né? Então, Shiva é responsável por uma sabedoria muito grande de criação e destruição de tudo aquilo que é necessário. Então, ao mesmo tempo que ele cria, ele também destrói. Então, por isso que ele tem essa relação com o Mulu. Porque Shiva vai ser representado como Mulu, como aquilo que a gente estava falando, né? Aquela representação de que, ao mesmo tempo que traz a destruição, ou seja, traz a morte, ele vai trazer o renascimento. Então, ele cria, mas também destrói. Então, é essa relação que a gente tem com Shiva. É um grande xamã, do hinduísmo. Shiva foi o grande criador dos yognis, né, que são os grandes yogas. Então, são aqueles que ele foi o grande criador da yoga em si. Então, os prasanas, que são as posições de yoga, foram criadas por Shiva. Então, ele tem uma sabedoria muito grande em relação à saúde, à cura através das posições do yoga. Então, é muito legal essa relação, e eu sou bem suspeita em dizer, porque eu sou terapeuta indiana, então eu vou falar muito bem dos hindus, né? Tem todo esse porém. Ele está representado sempre com um tridente e uma serpente. Essa é a imagem de Shiva, tá? Ele é um deus muito belo, muito lindo mesmo. Um dos meus preferidos em relação aos deuses indianos, que eu gosto muito. O próximo deus que eu vou fazer a conexão é um deus celta chamado Arawan. Arawan é um deus celta da vingança, do terror, da guerra, e ele foi um deus que era muito temido na sua época, porque ele era bem destruidor. Imagina, Lê, eu que agradeço vocês estarem me assistindo, eu falar sem parar. Porque eu sempre falo nas lives que eu tenho um prazer imenso em falar sobre essa energia de deuses e espiritualismo. Eu tenho um prazer imenso em falar sobre isso, então eu gosto muito das lives. Eu amo tudo isso, então eu gosto muito. Então, Arawan é um deus que foi muito temido na cultura celta, por ele ser bem destruidor. É muito difícil a gente achar uma imagem dele que seja um pouco real. Eu até procurei aqui no Google, eu coloquei na apostila, mas é uma imagem que, assim, não me... Sabe quando não te deixou muito feliz? Mas é o que temos. Deixa eu pegar para vocês verem aqui. Arawan. Deus. Aqui. A imagem que eu vou mostrar para vocês é uma imagem um pouco diferente da que está na apostila. Quem tem a apostila, eu vou passar a apostila depois para todos, tá, gente? Como eu faço todas as lives, eu passo para todo mundo, para vocês terem aí, se vocês quiserem ver.
Fica um pouco difícil a definição aqui da imagem, porque é bem ruim a imagem dele, mas dá para ver que é um grande guerreiro, né, com cara de mal e tal, com vários crânios sobre os seus pés e tudo mais, né? Então, essa é a relação que tem. Bom, eu vou falar agora de um deus que a aparência dele não é assim uma aparência muito bela, porém eu gosto muito desse deus, que é um deus chamado Alput. Ele é um deus bem controverso, porque a aparência dele é bem estranha. Eu vou mostrar já a aparência dele para vocês verem que vocês não vão gostar muito da cara dele. Esse deus aqui, ó, tá vendo? Ele é bem, assim, diferenciado, vamos dizer assim, tá? Bom, Alput, ele é um deus maia, tá? Que é responsável pelo submundo, pela parte da morte, desencarne e tudo mais. Ele é governante de um lugar chamado Xibalba, que é o inferno maia, né? E daí, o que eu gosto muito dessa história desse Deus, que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. É assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele tinha, esse Deus, ele tem, né, na verdade, uma coruja, que se chama Muan. E essa coruja é a coruja que traz a morte. Então, eu não sei se alguém já ouviu falar de uma história de que se você ouvir uma coruja piando, é porque algum ente próximo vai desencarnar, né? Isso é uma história muito comum, pelo menos para mim é muito comum, não sei se outras pessoas já ouviram, mas essa história de ouvir uma coruja piando e que algum ente querido vai falecer é desse Deus, porque quando a coruja dele piava, era sinal de que ele estava vindo trazer a morte. É desse Deus aqui, tá? E sabe aquela história assim também? Eu vou contar até 10, né? Então, também é dele, porque dizia a lenda o seguinte: quando você ouvir uma coruja piando, conte até 10 e se vire de costas, porque aí o mal será cortado. Então, aquela coisa de assim, eu vou contar até 10 para ver se passa, é justamente por conta dessa história aqui de Alput, tá? Desse deus tão controverso, que é um grande senhor da magia, na verdade, ele é muito cultuado na magia. Alput é o símbolo da magia, a coruja é muito utilizada na magia. A gente usa muito, mas a coruja num senso de extrema sabedoria e que vem trazer coisas positivas, porque é aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? A gente não vê Deus como assim, a morte como uma coisa ruim, é uma coisa divina, né? Então não tem essas coisas ruins. Outro deus que eu gosto muito de falar, que tem uma relação muito grande com o Mulu, é um deus egípcio chamado Anubis. Esse é muito conhecido, eu acho que todo mundo já viu uma imagem de Anubis, que é aquele deus que tem a cabeça de cachorro e o corpo de homem. Eu tenho uma paixão muito grande por Anubis, inclusive eu queria muito tatuar um Anubis em mim. Eu já tenho vários deuses egípcios tatuados nas minhas costas e eu acho que falta um Anubis, sabe? Então tá aqui uma imagem de Anubis para vocês verem. Linda, né? Anubis é o guardião dos mortos, né? Na mitologia egípcia. Ele vai vir para ser aquele que julga a morte. Então, é ele que define para onde os egípcios vão. Ele foi o Deus que criou a mumificação. Então, existem escritas dizendo que Anubis veio e ensinou como fazer a mumificação. E esse ensinamento da mumificação, para os egípcios, é muito importante, porque quer dizer assim, que se um corpo estiver bem mumificado, bem embalsamado, ele vai ter uma vida eterna muito grande, uma vida eterna perfeita. E se ele não estiver bem conservado, ele não terá essa vida eterna. Então, esse Deus tem essa relação com o Mulu por ser o Deus que é o Deus que leva, né? O Deus do desencarne, é o Deus que vai comandar aí os mortos, tá? É por isso. E aí eu deixei por último as figuras católicas que ficam
mais fáceis de vocês fazerem as correlações, que eu acho que são as correlações mais conhecidas, que a gente vai ter São Lázaro, que é o mais próximo de Omulu, né? Então, tanto que se você for num terreiro de Umbanda, uma Umbanda tradicional, possivelmente você vai ver lá no lugar onde fica o Omulu, o Baluaê, uma imagem de São Lázaro, né? Que é aquela imagem bem clássica daquele senhor cheio de chagas, com um cachorrinho lambendo as chagas, né? E é muito legal a história de São Lázaro, né? Porque São Lázaro, ele realmente existiu, né? Ele não foi, assim, uma figura criada, ele é uma figura que realmente existe, porque ele está escrito no Evangelho de São Lucas, né? Então, assim, tem uma parábola de Jesus que conta, que São Lázaro, ele tinha todas essas chagas, né, que na verdade, como que é a história dele? Ele, na verdade, o que ele simboliza, né? As muletas de São Lázaro vão simbolizar uma fraqueza física, as feridas vão simbolizar que as dores e os sofrimentos das pessoas, de pobres e miseráveis, dizia assim, né? Jesus Cristo dizia assim: tudo que fizerdes ao menor dos pequeninos é a mim que os fazeis. Então, assim, as feridas de São Lázaro mostram que são as chagas até mesmo de que ferem a Jesus. E os cães em volta de São Lázaro mostram a providência divina da cura. Que os cães estão lambendo essas feridas justamente para a cura dele, tá? Então, um dos símbolos aí de Omulu tem o cachorro, sempre vai ter um cachorro, né? Tão engraçado que você vê que Anubis, a cabeça é de cachorro, sempre vai ter, né? O outro deus que a gente estava vendo, Hades, tem um cachorro do lado com as 3 cabeças. Então, assim, eu acho muito engraçado esses sincretismos, porque sempre as histórias batem, né? Assim, os símbolos são os mesmos, porém em épocas diferentes e situações diferentes. Mas é aquilo que eu sempre falo, o sincretismo é algo que, para mim, sempre o mesmo, só que se apresentou de maneiras diferentes para povoações diferentes, e cada um deu um nome. Enfim, assim como é Deus, né? São Lázaro, eu vou mostrar uma imagem para vocês, apesar que eu acho que, né, todo mundo conhece São Lázaro, mas eu acho que é legal ilustrar, porque tem gente que não sabe quem é. Confundem muito São Lázaro com São Roque, tá? Eles são bem parecidos, mas têm histórias diferentes. E existem 2 São Lázaros também. Eu achei bem interessante isso, porque para mim só existia o São Lázaro esse que a gente conhece. Mas aí, fazendo todo o estudo que eu estava fazendo para montar a apostila, eu vi que existe um São Lázaro que não tem nada a ver com esse. É um São Lázaro que foi ressuscitado por Jesus. E não tem nada a ver com essa história, né? É engraçado. Mas eles aparecem bem aqui. Deixa eu pegar para vocês a imagem para vocês verem. Vamos lá. Aqui. Então, aqui está São Lázaro, tá? Ó. Com os cachorros em volta, suas chagas, eles lambem as feridas, tá vendo? Bem legal. E aí a gente tem São Roque, que também tem um sincretismo bem relacionado, bem legal, com o Mulu. Que a história dele é a seguinte: São Roque era de uma família muito rica na Itália, mas ele não queria fazer parte dessa riqueza. Ele abandona a riqueza e vai viver de maneira simples e humilde. Porém, ele adquire a peste, a peste negra, né? E fica muito doente. E aí ele não quer, de forma nenhuma, contaminar outras pessoas. Ele não quer trazer o mal para outras pessoas. E aí ele fica escondido numa catacumba. E todos os dias um cachorro vai até ele levar comida para ele comer e lamber as suas feridas. E ele se cura. E quando ele se cura, o dono desse cachorro segue o cachorro e descobre ele lá, na catacumba escondido, curado das chagas, né? Curado da peste negra.
E aí, o que ele faz? Ele pega São Roque, leva para Piacenza, que é, na verdade, a cidade onde essa pessoa morava, e a cidade estava completamente tomada pela peste. E quando São Roque chega, o que acontece? Ele, só de colocar a mão nas pessoas, ele cura as pessoas da peste. E aí ele é tido como um grande santo por esses milagres. Então, o que acontece? Como que ele cura? Ele cura passando a mão e jogando uma água, e essa água que ele joga estava dentro de uma cuia, só que essa cuia nada mais era do que uma cabaça. Então, na imagem que vocês vão ver que ele tem um cajado, e pendurado nesse cajado tem uma cabaça. E aí eu acho muito interessante, porque a cabaça, para mim, é uma coisa tão africana, né? E aí, de repente, do nada, ela aparece ali na Itália, pendurada no cajado de São Roque, né? Então, é bem aquilo que eu falo, né? De repente, do nada, as coisas mudam completamente e aparecem na Itália. Mas, enfim, deixa eu mostrar para vocês a imagem de São Roque, para vocês verem que ele tem uma cabaça pendurada no cajado. Aqui. Ó, tá vendo no cajadinho dele ali no cantinho? Aqui no cantinho tem uma cabacinha pendurada, ó lá, tá vendo? E tem um cachorrinho também lambendo suas chagas da peste. E aí ele vai curar as pessoas com isso. Então, por isso que tem a relação com o Mulu, tá? Bom. O Mulu, acho que compreenderam todas as questões dele. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? O que vocês acham? Diga para mim, é linda essa história, né, Andréia? Como que ficou o Mulu para vocês? Compreenderam essa relação? Como que ele está? Tudo que ele representa? Quem ele é? O que vocês acham? Alguém ficou com alguma dúvida? Mandem para mim, por favor, para que eu possa responder. Alguém ficou com dúvida de alguma pedra também, se não for sobre o assunto, pode mandar, não tem problema, a gente responde se der. E aí, mandem pelo menos um ok que tá tudo bem com vocês, gente. São seus olhos que falam que eu tenho dom. Eu fico muito feliz que cada live que eu faço, eu vejo que tem mais pessoas assistindo. Então, normalmente a gente tinha antes 10 pessoas, 8 pessoas, e agora eu vejo que hoje a gente tem agora uma média de 22 pessoas assistindo ao mesmo tempo, as pessoas participando, isso é muito bom, eu fico muito feliz, é muito bom mesmo que cada vez mais isso esteja crescendo. Informações novas, mas estou captando. É assim mesmo. E aí, é aquilo, né, gente? Toda sexta-feira a gente faz uma live falando sobre um orixá e tudo que condiz com ele, pedra, vela, cheiro e tudo mais um pouco, símbolo e tal. E a gente vai falando um pouquinho mais. As dúvidas a gente vai tirando. Teve uma pessoa que me perguntou a semana passada sobre os tipos de orixá, né? Então, assim, tipos de Obaloaê, tipos de Omulu, aí a gente, aquilo que eu falei também da outra vez, a gente faz uma live só específica de tipos de orixá, porque senão fica muito longo, né, pra gente falar. E aí eu acho que a gente pode encerrar fazendo a nossa oração de sempre, que a gente sempre finaliza fazendo uma oração para o orixá, né, e aí a gente vai fazer, então, e aí depois a gente dá um tchauzinho, tá bom? Então a oração diz assim: Atotô Baluaê, Atotô Mulu. Salve, querido Pai da vida e da riqueza. Venho com todo respeito pedir a sua bênção em minha vida. Que as suas bênçãos recaiam sobre mim, e se este for o meu merecimento. Proteja, ó Pai, de todas as doenças e perseguições,
ilumine a minha consciência em favor da saúde, da paz e da luz. Atotô, meu pai, Atotô, Baluaê, Atotô, Mulu. Que assim seja, assim será, assim já é. Muito obrigada a todos aqueles que dedicaram o seu tempo para ouvir falar sobre esse orixá maravilhoso. Muito obrigada a todos aqueles que dedicaram o tempo assistindo, né, porque é uma sexta-feira, eu sempre falo isso, é uma sexta-feira, e estamos falando de espiritualidade, e isso me deixa muito feliz, porque as pessoas estão cada vez mais necessitando da espiritualidade, né? Muito obrigado mesmo. Antes de acender uma vela, é importante consagrar e visualizar, direcionando a intenção ou ao orixá? Sim, com certeza, né? Quando a gente vai acender uma vela, toda vela tem propósito. Eu falo que toda vela tem seu dono. Se a gente for acender uma vela e a gente não colocar um propósito nela, não colocar um dono nessa vela, não colocar um porquê dessa vela, ela simplesmente será um pedaço de sebo aceso e que qualquer energia pode ser tomada por ali, né? Uma energia positiva ou até mesmo uma negativa. Então, é muito importante que quando você vai acender uma vela, tenha uma intenção nela, né? Faça uma oração nela, faça o seu pedido nela, porque é a sua energia que está sendo colocada nisso. Não se esqueçam que a vela, antes de mais nada, ela tem um elemento primordial que é feito de parafina. E a parafina, ela vem do petróleo, e o petróleo vem do fundo da terra. Então, ela tem um elemento natural muito importante, que tem uma energia muito importante. Então, não é só um pedaço de cera, né, de parafina, não. Ela tem muita energia envolvida, então quando você acende essa energia, ela tem que ter sim um porquê de estar acesa, uma oração para ser acesa, para que esse propósito seja atendido, tá bom? Recebi vários parabéns enquanto eu falava, vários agradecimentos, vários améns, e mais uma vez, eu que agradeço a todos vocês que assistiram a live. Até a semana que vem, falando sobre Nanã e Iemanjá. Beijo, fiquem com Deus, excelente final de semana a todos.